a gravação. Bom dia a todas e todos. Hoje, o segundo Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito prossegue. E hoje, na sessão matinal, nós temos a presença de convidados muito especiais. O acadêmico, o professor Dr. João Grandino Rodas, e o nosso convidado que irá fazer a palestra dessa manhã, que é o professor Nabil Bonduc, que falará sobre cidades e cultura. Eu queria, antes de tudo, dizer que é uma honra enorme para a Academia Paulista de Direito recebê-los, dizer que a academia tem uma longa história, sendo ela a academia mais antiga, fundada na Universidade de São Paulo, a academia mais antiga de Direito. E, para mim, como titular da cadeira Santiago Dantas e como presidente da academia desde 2017, eu devo dizer que é uma tarefa muito gratificante levar à frente o projeto da academia, e, muito embora seja uma tarefa extremamente difícil, porque é preciso equilibrar a questão da tradição, que é tão forte, tão firme na área do direito e, sobretudo, na história da Academia Paulista de Direito, e também as inovações que são necessárias para que nós possamos nos colocar diante do tempo presente de uma forma ativa, participante, uma forma de transformação. Nós vivemos, se é a história, é um constante movimento de renovação, transformação, não digo evolução e progresso, porque há idas e vindas, mas se é um constante processo de transformação, existem momentos em que essa transformação se torna mais evidente, não é? E hoje nós estamos justamente passando por uma fase que é uma fase de mudanças de inúmeros paradigmas. E existem influências que vêm de vários pontos, de várias localidades e de vários tempos, né? Nós vivemos a confluência de vários tempos, a confluência de vários espaços, né? A ideia da geopolítica, a ideia da geografia, da história. E a academia, ela se renova, não é? Desde 2017, sobretudo, a partir de dois caminhos, né? O primeiro caminho é o caminho da criação que fiz dos núcleos de pesquisa da Academia Paulista de Direito voltados a estudar matérias nas áreas que chamo de fronteira do direito, né? Fronteira porque são as áreas em que o direito mais se desenvolve, quer dizer, vão puxando, digamos assim, o direito de uma determinada forma, e, por outro lado, são de fronteira porque são as áreas que vão dialogando com outros saberes, com outras ciências. E é muito importante para a academia esse diálogo com os outros saberes e as outras ciências. Eu diria que essa questão vai além ainda do diálogo. Na verdade, há uma absoluta abertura da academia à participação das outras ciências e dos outros saberes. Isso é extremamente importante. E o segundo aspecto de renovação, que eu gosto muito de salientar, é o aspecto de colocar a academia e, sobretudo, o direito brasileiro justamente no ritmo daquilo que está acontecendo na órbita internacional. Nós estamos vivendo a passagem da Ordem Internacional dos Direitos Humanos, que foi fundada logo que cessados os dois conflitos mundiais no século XX, com a criação da Organização das Nações Unidas, a elaboração das várias declarações de direitos humanos, começando pela Declaração de Direitos Humanos das Américas. Nós fomos pioneiros nesse aspecto, em 1947. Em seguida, a Declaração de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, em 48. Depois, em 1950, a Declaração Europeia de Direitos Humanos. Em 1966, em dezembro, 16 e 19 de dezembro de 66, as duas declarações de direitos civis e políticos e declaração dos direitos econômicos, sociais e culturais. E depois nós tivemos
em 1969, a nova declaração, o novo Pacto dos Direitos Humanos nas Américas, né, o Pacto de San José de Costa Rica. Depois nós tivemos na África a Declaração dos Direitos Humanos e dos Povos, é a declaração que entrou em vigência muito recentemente com a criação do Tribunal dos Direitos Humanos e dos Povos e que tem trazido uma contribuição enorme para a renovação do direito internacional e dos direitos humanos. E nós tivemos, a partir de 1972, o início dessa nova era que eu estou referindo, que é justamente a era que agora está se consolidando, e que eu gosto de chamar de era dos deveres e responsabilidades. Deveres e responsabilidades com relação à natureza, claro, aquilo que se chama de recursos naturais, chamava de recursos naturais, mas hoje tem que ser chamado de natureza, porque a natureza se tornou sujeito dos direitos, né, mais do que um objeto de proteção, e uma responsabilidade em relação aos povos e, sobretudo, às populações periféricas, às populações miseráveis. Hoje, o direito ele reconhece a existência da desigualdade, continua afirmando o seu princípio fundamental, que é o princípio da igualdade, mas ele reconhece a existência da desigualdade e ele estabelece uma responsabilidade, um dever de todos para que essa desigualdade vá diminuindo ao ponto de efetivamente se construir uma igualdade material e não apenas aquela igualdade formal de que falavam os teóricos da ordem anterior, não é? Então, isso é extremamente importante e é nesse ponto que nós estamos. E o tema do nosso congresso é o tema das cidades, porque é nas cidades que nasce a democracia. A política, eu dizia ontem, na abertura do congresso, em que nós fizemos a exposição virtual das obras do artista Cildo Oliveira, nós concedemos o título de acadêmico emérito a Renato Giannini Ribeiro, que ao lado de Celso Laffer, José Gregori, Fábio Comparato, Dalmo Dallari, são os acadêmicos eméritos da academia, exatamente porque eles trabalharam na construção dos direitos humanos no Brasil e da consolidação da democracia no Brasil. Eu estava dizendo que a política é um adjetivo da cidade, a política é um adjetivo da polis. E hoje, se nós queremos dizer política, nós também devemos usar um adjetivo do termo que nós empregamos para essa vida social nesse espaço público que é a cidade. E se nós usamos o termo cidade e não mais usamos o termo polis, hoje o termo que designa a política é cidadania. E, não por acaso, eu tenho o prazer aqui de receber o professor Nabil Bonduki. O professor Nabil Bonduki é conhecido de todos, ele é professor, né, tem como alma mater a Universidade de São Paulo, e ele é professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Tem trabalhos fundamentais na área do urbanismo, na área da relação entre a construção do espaço na cidade e a democracia, os direitos humanos, mas não apenas trabalhos acadêmicos, ele tem participação em processos fundamentais internacionais, como a Conferência Habitat da ONU, ele tem uma participação fundamental na consolidação dos direitos humanos e dos direitos à cidade no Brasil, foi vereador na Câmara Municipal de São Paulo, ele trabalhou também como secretário municipal de cultura em um momento extremamente importante da consolidação e da valorização da cultura. Isso é extremamente importante salientar nesse momento que nós estamos vivendo, em que há ameaças sérias à democracia, há ameaças sérias à cultura, há ameaças sérias aos direitos humanos. E ele, a par disso, é um escritor extremamente importante que já recebeu o prêmio mais importante da literatura brasileira, que é o Prêmio Jabuti, na categoria Arquitetura, Urbanismo, Artes e Fotografia. Isso pelos livros maravilhosos que escreve, os artigos que tem publicado na Folha de São Paulo, na Carta Capital, a sua participação importante não apenas nas aulas, mas também na Rádio USP, não é? Que é uma rádio extremamente importante, a sua participação na Universidade de São Paulo, que é um projeto vencedor de ensino público
a Universidade de São Paulo está entre as melhores universidades do mundo. É um orgulho para todos nós que o ensino no Brasil seja um ensino público e que esteja já há algum tempo se abrindo para a ação afirmativa, para o sistema que permite o acesso à universidade das pessoas mais pobres, das pessoas que estudaram o ensino público, dos negros, de indígenas, enfim, das populações periféricas que hoje emergem e exigem uma nova forma de representação e nova forma de participação. A mesa será dirigida pelo meu querido amigo também, professor João Grandino Rodas, que tem a sua ligação umbilical com a Universidade de São Paulo, não apenas porque ali fez a sua carreira acadêmica, a parte também ter feito uma parte dela na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, a outra universidade pública de São Paulo, ao lado também da Unicamp. O professor Grandino Rodas foi diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e foi reitor da Universidade de São Paulo. E hoje é o diretor do Centro de Estudos de Direitos Econômicos e Sociais, que inicia agora, esse ano, o seu mestrado profissional, com um programa extremamente rico, um programa que foi construído de forma muito interessante e também transdisciplinar, o que é extremamente importante. E o professor Grandino também é um escritor, publicou obras seminais na área do direito internacional, participou efetivamente do Itamaraty, na época em que Celso Laffer foi o ministro das Relações Exteriores. Ele participou de inúmeras conferências internacionais, auxiliando na sua organização e na participação ativa do Brasil. O Brasil tem um papel extremamente importante nas relações internacionais e no direito internacional, assim como a América também tem uma participação importante. E é preciso que a gente saliente isso também nesse momento que nós estamos vivendo. Dito isso, eu passo a palavra e a presidência dos trabalhos ao querido professor João Grandino Rodas, que é acadêmico titular da Academia Paulista de Direito. Professor Rodas, por favor. É com grande satisfação que participo, nesse momento, desse evento internacional da Academia Paulista de Direito e que minhas primeiras palavras sejam de agradecimento ao desembargador Alfredo Atier, que vem trazendo vida renovada para essa academia tradicional e, como ele acaba de dizer, que precisa ser tradicional, mas, ao mesmo tempo, não velha, mas atuante e moderna. E esse prazer é redobrado quando eu, de certa forma, faço aquilo que nos shows se faz, alguém que vem para, de certa maneira, preparar o caminho, quer dizer, ou, em termos menos clássicos, vem esquentar para que o professor Nabil Bonduki possa fazer a sua colocação e gostaria de público de fazer esse reconhecimento a esse iluminado da Universidade de São Paulo, que vem trazendo força para essa universidade, que também, assim como a academia, é tradicional, mas não pode ficar, obviamente, no passado. E falaria simplesmente algumas palavras, justamente para que se prepare esse caminho, para que o professor Nabil entre com a sua conferência, e essas palavras seriam sobre universidade e cidade e cultura. Um lugar assim bastante conhecido de Agostinho de Hipona, que para os católicos é Santo Agostinho, mas que tem um lugar natural fora das religiões. Quando ele escreve o livro A Cidade de Deus, em determinado momento ele descreve os 3 graus de solidariedade humana, que seria o domus, a urbs e o orbis. Ou seja, numa visão quase profética, Agostinho ele vê aquilo que iria acontecer no futuro, ou seja, a universalização das questões e de suas resoluções e que
o desembargador Alfredo Atier, há pouco, fala na questão dos direitos humanos, que se transforma em algo universal. Mas o que nos interessa é que Agostinho fala no urbs. A domus é a casa e, em segundo lugar, é a cidade. Então, é algo muito antigo. Um escritor de tantos séculos atrás reconhecia a cidade como algo importante a nível internacional. Então, por outro lado, séculos depois, surge a Universitas Studiorum, ou seja, nós temos, pelo próprio nome, os estudos que devem ser universais, que devem ser sobre todos os assuntos. Daí porque esse nome, universidade, hoje. E há uma ligação entre a cidade, o urbs, e a universitas, ou a universidade. Porque, durante muitos séculos, a universidade ela se localizava em uma cidade para a qual deveriam acorrer as pessoas que desejassem estudar e participar de todos os eventos. Nós sabemos que no nosso ramo, o ramo jurídico, é conhecidíssima a primazia da Universidade de Bolonha, para a qual iam de toda a Europa, na época, pessoas a estudar direito e ciências afins. Portanto, essa ligação somente hoje é que começa a não ser tão localizada, se assim pudéssemos dizer, porque a universidade, através dos meios modernos de comunicação, ela pode irradiar diretamente para o mundo todo. Mas esse fato da irradiação, que é extremamente importante, não retira a importância da universidade para a cidade. E aí nós vemos as universidades brasileiras, que têm um trinômio de obrigações. Em primeiro lugar, a pesquisa, em segundo lugar, o ensino, e em terceiro, a extensão dos serviços à comunidade. E nessa extensão dos serviços à comunidade, obviamente, também envolve a cultura. E esses três aspectos, eles se imbricam, eles são enrolados entre si para justamente fazer com que a universidade possa ter a sua vocação materializada. Por outro lado, um outro aspecto que nós poderíamos lembrar é a importância do conhecimento das humanidades e, obviamente, da cultura que está inserta nas humanidades para a formação de todos, não só aqueles que estudam ciências humanas, mas até mesmo aqueles que estudam as ciências exatas. Nós vemos no mundo todo, de uma forma bastante grande, a importância e o estudo da cultura, das humanidades, como parte absolutamente integrante da formação em hard sciences. E, por exemplo, é algo que não é tão conhecido assim, mas no mundo sabemos que, por exemplo, o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, que é o suprassumo da tecnologia, ele possui uma das faculdades de filosofia mais importantes dos Estados Unidos. Isso é que pouca gente sabe, de certa forma, mas eles dão a importância da filosofia, das humanidades e da cultura na formação dos cientistas. É algo que muitas vezes passa assim um tanto desapercebido aqui no Brasil. Por outro lado, vendo essas questões, eu entraria, mas numa experiência que eu tive, e é importante que essa experiência seja assim partilhada. Se a gente olhasse dentro de uma universidade, que está numa cidade, obviamente, e que, não obstante hoje ela se espraie para o mundo todo, pela internet, é óbvio que o fulcro, a força de sua atuação continua presencial na cidade onde ela se encontra. O fato é que nós temos polos de cultura, nós temos as bibliotecas, nós temos os museus, nós temos
os departamentos de música, e temos também os centros de convenção que fazem, de certa forma, a ligação da universidade com a cidade, com todos. Porque a universidade, principalmente as universidades públicas, não se podem dar ao luxo de simplesmente pesquisar e formar um grupo, ainda que grande, de pessoas. Ela precisa irradiar-se para todos, pelo menos dentro das suas cidades e hoje dentro do mundo, dentro dessa universalização científica e tecnológica. Então, eu diria, faria um paralelo de uma experiência que tive, e no intuito positivo, é claro, de que essas coisas continuem no momento em que isso for possível. Bibliotecas. É óbvio que a biblioteca serve, em primeiro lugar, aos alunos e às alunas, mas servem também a toda a população. E uma experiência positivíssima que pude ter foi justamente da Biblioteca Mindlin, que era uma biblioteca que já estava instituída antes do período em que pude administrar com um conjunto de pessoas a Universidade de São Paulo. Então, essa Biblioteca Mindlin, que estava começando a própria construção, que era importante para abrigar, obviamente, os livros, não só os livros do grande bibliófilo Mindlin, mas também os livros da coleção brasiliana da própria USP, que é tão grande quanto a do Mindlin, e as duas juntas realmente formam algo que são insuperáveis nas suas emanações culturais. Então, essa biblioteca, que consegui terminar, era de uma outra gestão, obviamente, mas estava no início da construção, e que ela foi terminada e hoje é um dos centros da Universidade de São Paulo de irradiação à cidade, porque as visitas são enormes e ali se tem todo um tipo específico, uma biblioteca diferenciada, que sendo visitada por pessoas do mundo todo, eles dizem, está no nível das melhores bibliotecas internacionais. Então, através das bibliotecas, realmente é um aspecto positivo que se pode irradiar para a cidade e para o mundo hoje. Em segundo lugar, os museus. Nós sabemos, por exemplo, que a USP tem museus preciosos, são muitos, mas basta lembrar alguns pelo tempo. O Museu de Arte Contemporânea, o MAC, que houve um esforço de várias reitorias, de vários governadores, mas tive a possibilidade de, nos 4 anos que passei na universidade, fechar o ciclo e fazer a transferência. E quando digo, não existe César Fecit, não existe o César fez, o reitor fez, tudo que é feito por todos. E, portanto, se fez a transferência do MAC para o Ibirapuera, que realmente deu não só segurança às obras, como também uma visibilidade incrível e fez com que, dentro da própria universidade, houvesse uma renovada intenção de estudo por parte dos alunos e alunas desse segmento importante. O Museu Paulista do Ipiranga é outro importantíssimo, que na época foi fechado e que muitos criticaram, mas quando aconteceu o que aconteceu com o Museu Imperial, todos perceberam a razão pela qual havia sido fechado o Museu do Ipiranga. Foi melhor ter sido fechado e hoje ele está sendo restaurado para 2022 do que ele ter se transformado numa pira nada de olímpica. Mas nós temos 2 outros museus importantes. O Museu de Zoologia, que está instalado de uma forma relativamente precária perto do Museu de Ipiranga, e o Museu de Arqueologia e Etnologia, que é uma preocupação incrível, porque ele está realmente em um telheiro, e esse é a melhor qualificação que se poderia dizer, com milhares e milhares de obras que podem se perder. E justamente por isso é que se começa, inclusive com a ajuda do Ministério Público, que forneceu verbas, que se começa a Praça dos Museus na Universidade de São Paulo, que é uma praça desenhada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, o antigo aluno da USP,
que recebeu o Nobel da Arquitetura em 2006, que é o Prêmio Pritzker, e que não tem nenhuma obra na capital de São Paulo em funcionamento, que é a sua cidade natal. Então, esse centro de convenções, desculpe, essa Praça dos Museus, que é de uma beleza incrível, que foi parada, não vamos entrar nas questões do porquê, mas que não podem ficar, obviamente, ad eternum, como a gente viu outras obras, principalmente entre o Butantã e a Universidade de São Paulo, que eram monumentos ao descaso do dinheiro público. Então, essa Praça dos Museus, ela vai dar dignidade justamente ao Museu Paulista, ao Museu de Zoologia e ao Museu de Arqueologia e Etnologia. E também fazer com que as obras que eles possuem possam ser desfrutadas de uma forma mais exata pela cidade de São Paulo, em primeiro lugar. Então, a importância de se retomar no momento exato essa questão. E também algo, é importante lembrar que essa Praça dos Museus não foi desenhada na minha gestão, ela tinha sido anteriormente, ela foi retirada da gaveta naquele momento, da mesma forma como foi o Centro de Convenções. Esse Centro de Convenções já tinha seu desenho, mais de 10 anos antes de eu chegar à reitoria. Ele foi simplesmente atualizado para que não se perdesse, em primeiro, o dinheiro todo que se gastou com a sua programação, e, em segundo lugar, porque um centro de convenções na zona oeste da cidade, onde não existe um centro de convenções, era algo extremamente importante para a USP, que paga anualmente grandes somas para a utilização de salas em vários lugares, mas também para a ligação da USP com a cidade, uma vez que seria um centro de convenções para ser usado por todos. E nesse centro de convenções eu entro no último aspecto, que é a questão da música. E a música é a arte, muitos chamam da arte sublime. Não vamos dizer que uma arte é melhor que a outra, mas a música que tem uma tradição na Universidade de São Paulo, justamente com a ECA, e que herdou, inclusive, algo fundamental da nossa cidade, que é o Conservatório Dramático e Musical, porque o que sobrou veio para a Universidade de São Paulo. Então, nesse momento, essa questão é de extrema importância, que também se acabe em algum momento e que não se largue as traças essa importante obra que, inclusive, ela é autossuficiente, porque com o custo que tem a manutenção do centro de convenções pode ser absolutamente terceirizado, dando até, inclusive, lucros para a universidade. E, para encerrar, essa colocação de experiências de universidade com cidade e com a cultura, eu lembraria que nesse centro foi instalado um grande órgão na sala principal, que tinha 3 salas grandes de espetáculo e dezenas de outras salas para utilização de seminários, etc., todos ao mesmo tempo. E todos sabem que, por exemplo, órgão não se compra, órgão se constrói. E órgão é construído de acordo com o local onde ele vai. E é necessário que se façam construções específicas para que o órgão possa ser instalado. Esse órgão chegou a ser instalado em grande parte e depois, por destinos que um dia pretendo contar num conto, que é um conto verdadeiro, quer dizer, o órgão que se volatilizou, ele foi negociado com a Catedral Evangélica de São Paulo. Quer dizer, claro, ele está em boas mãos, pelo menos ele está sendo utilizado, mas é algo que foi, de certa forma, tirado do ventre do centro de convenções, depois de feito para aquele lugar,
e foi negociado com a catedral e deixando a questão do Departamento de Música da USP, que possui cadeira de órgão, sem essa possibilidade, e mais do que isso, sem a possibilidade de fazer realmente, de levar ao público da Zona Oeste de São Paulo e de São Paulo todo essa cultura que seria importante. Não tomem nenhuma dessas colocações que fiz como crítica a A ou B, porque é algo que não é só da Universidade de São Paulo, mas é das universidades brasileiras em geral, a ojeriza em continuar obras que outros começaram. E, nesse caso, nenhuma dessas obras foi começada por mim, mas foi continuada, mas teve o desfecho que nós conhecemos. Pretendo trazer essa questão não como crítica, repito e repiso, mas simplesmente como um memento da importância da universidade para a cultura da cidade e passaria a palavra ao nosso caríssimo professor Nabil Bonduc, que é, como disse, um luminário importante, para que ele faça a conferência de hoje, a conferência magna, que todos nós estamos ávidos para ouvi-lo. Muitíssimo obrigado. Bom dia para todos, para todas. Queria aqui cumprimentar o nosso ex-reitor, João Rodas, cumprimentar também o Alfredo Atier e agradecer pelo convite para poder estar aqui com vocês hoje. É um grande prazer estar podendo debater um pouco da cultura de São Paulo, em especial na sua relação com a questão da cidade, a questão do espaço público. Eu vou me ater, nós temos 20 minutos apenas, eu vou me ater na minha palestra muito à relação entre cultura e espaço público, particularmente nos anos mais recentes, me abstendo de fazer uma discussão que poderíamos fazer hoje, e talvez devêssemos fazer hoje, que é sobre o atual momento de pandemia, porque a cultura ela sofreu enormemente com a pandemia, com o isolamento social, com a impossibilidade de aglomeração. Então, de alguma maneira, parte, pelo menos da minha apresentação aqui, ela vai estar reservada para falar de alguma coisa que hoje é impensável, que é a aglomeração de público no espaço da cidade, que a gente espera que em breve, o governador anunciou aí que nós vamos ter uma vacina para dezembro. Não acredito que vai ser para dezembro, mas acredito que até o primeiro semestre do ano que vem a gente vai ter uma vacina e talvez a gente possa voltar a ter uma cidade onde a cultura esteja no seu espaço público. Quero aqui fazer, antes de falar sobre isso, fazer uma breve referência com as colocações do professor João Rodas, porque, efetivamente, essa relação entre a universidade e a cidade é muito importante. E a relação entre a universidade e a cultura também. Então, independente dos problemas orçamentários da universidade, que são questões que precisam certamente ser tratadas, as iniciativas de poder termos os museus da USP bem alojados em edifícios, criando referências para a cidade, é uma questão extremamente importante e espero que essas intervenções, as que não foram concluídas, possam ser concluídas, principalmente a Praça dos Museus, que é um projeto maravilhoso do nosso colega e ex-professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, aliás, professor aposentado e emérito da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Paulo Mendes da Rocha. Então, eu acho que nós teríamos aqui várias formas de tratar esse tema, cidade e cultura. Um deles seria pelos equipamentos de cultura. Como eu tive aqui que me restringir a um tema, 2 temas que eu vou tratar, não entrei nesse mérito, mas os equipamentos de cultura, eu quero apenas brevemente falar sobre isso, eles são pontos de referência da cidade. E houve um esforço nos últimos 20 anos para que ele não ficasse concentrado
apenas nas áreas mais centrais da cidade, como normalmente acontecia na cidade de São Paulo. Então, por exemplo, a criação do Centro Cultural da cidade de Tiradentes, que é uma referência importante, que foi implementado durante a gestão do também professor da USP, Carlos Calil, que levou, então, um centro cultural assim tão importante como o Centro Cultural São Paulo para a periferia de São Paulo, né? E antes disso, a criação das áreas culturais dos CELS, 45 CELS espalhados pela cidade, em lugares onde não havia nenhum teatro, nenhum cinema, nenhum espaço cultural significativo, foi extremamente importante, e nós tivemos a oportunidade, quando eu fui secretário, de implantar salas de cinema em metade desses CELS, o que, na verdade, criou uma possibilidade da população da periferia ter acesso a cinemas, considerando que a maior parte da população da periferia nunca tinha ido ao cinema, e, aliás, ainda não foi, né? Então, mas se criou uma possibilidade de acesso fundamental. Mas a apresentação que eu vou fazer aqui é um pouco, eu não sei se ela já entrou. Já entrou. Já entrou, né? Então, a apresentação que eu vou fazer, eu já estava no modo de apresentação? Acho que sim, né? É uma apresentação onde eu vou tratar basicamente de dois grandes temas, mas esses temas, de certa forma, envolvidos numa questão que é muito importante, que tem muito a ver com o meu envolvimento, inclusive, com a área da cultura, né, que é a maneira como a cultura foi tratada no Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Eu sou professor de planejamento urbano na FAU, me dedico a isso há muito tempo, e tive a oportunidade de, nos 2 mandatos de vereadores, ter sido relator do plano diretor da cidade. E no plano diretor, nós, já no plano diretor de 2002, com menos ênfase, mas principalmente no plano diretor de 2014, nós entendemos a cultura como um elemento estratégico no desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, falar como, na verdade, se buscou, nesses últimos 20 anos, e particularmente a partir do plano diretor de 2014, né, e da gestão do também professor da USP, Fernando Haddad, avançar na discussão de um novo modelo de desenvolvimento urbano, aonde a cidade fosse destinada mais para as pessoas e menos para os automóveis, mais para as pessoas e menos para um abandono do espaço público, né? Então, essa ideia, a cidade para as pessoas, essa proposta, é uma proposta que vem sendo desenvolvida internacionalmente por alguns urbanistas e alguns ativistas urbanos, né? Vou lembrar aqui, está aqui na bibliografia que eu apresento no final dessa palestra, todo o trabalho feito pela Jane Jacobs, que era uma jornalista de Nova York, que se contrapôs à abertura de vias expressas que iriam cortar, por exemplo, bairros tradicionais de Nova York, ia destruir, por exemplo, a Washington Square, que é uma referência, né, ali no coração, inclusive, da área universitária, né, de Nova York, principalmente da New York University, e colocando a importância da gente pensar uma cidade onde as pessoas estivessem nas ruas, nas praças, né, de certa forma se contrapondo à desertificação do espaço público que a arquitetura moderna, em certo momento, defendeu, né? Então, e que mais recentemente, mas não tão recentemente, já desde os anos 80, o arquiteto e urbanista Jean Gehl, desculpe aqui a falha de memória, né? Jean Gehl, que é um arquiteto dinamarquês, ele vai, inclusive, desenvolver vários livros e muitos projetos voltados a esse conceito, né, de trazer a cidade para as pessoas. Isso vai redundar, como eu vou mostrar para frente, em uma série de ações
e de uso cultural da cidade. Né? A ideia fundamental que eu vou trazer aqui é que a cidade pode ser uma arena cultural fundamental para a vida humana. Isso reverte, ou não sei se reverte, porque hoje nós estamos vendo processos contrários a isso, um processo de privatização do espaço público, né? Privatização ou destinação do espaço público para usos que não são usos, vamos dizer assim, de todos. Né? Porque quando eu, por exemplo, destino uma rua para um estacionamento de carro, né? Um carro fica parado durante 24 horas numa vaga de estacionamento, nós estamos privatizando o espaço público proprietário daquele automóvel. Né? Os automóveis circulam em São Paulo com 1,4 passageiros. Portanto, o uso do espaço público é extremamente privatizado, né, no seu uso pelo automóvel. Então, a reversão disso é muito importante. E aí, então, dentro dessa concepção, que essa é uma concepção de cidade, a cultura passa a ter um papel fundamental como potencializador do espaço público, e nós vamos ver alguma coisa sobre isso. Também, né, vou aqui fazer uma breve referência, porque isso daria uma palestra inteira, sobre os equipamentos culturais como espaços públicos. Né? O professor Rodas falou agora há pouco, um pouco dos centros de convenção, a gente pode falar dos museus, a gente pode falar dos centros culturais de uma maneira geral. Os equipamentos culturais, eles, embora são edifícios, né, eles são de acesso público. E poder facilitar e abrir esses equipamentos, esses espaços para a cidade é absolutamente fundamental para que a gente possa ter aquilo que nós chamamos uma permeabilidade entre os espaços fechados e os espaços abertos, e os espaços culturais são fundamentalmente espaços com esse caráter. Nós temos um exemplo enorme, extremamente importante na Universidade de São Paulo, que infelizmente não foi para frente, né? Aliás, parcialmente foi para frente no projeto que o professor Roda se referiu aqui, da Biblioteca Mindlin, que são os edifícios da FAO, né? E o edifício da faculdade na verdade, os departamentos de História e Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Humanas, que são edifícios que são permeáveis, que têm essa permeabilidade entre o espaço livre, o espaço aberto e o espaço construído. Evidentemente, os departamentos, as bibliotecas que têm que ser fechadas, ficam fechados, mas o espaço da FAO é um espaço onde se penetra na faculdade sem nenhum portão, sem nenhum muro. A mesma coisa os departamentos de História e Geografia, e também, né, de certa forma, recuperando essa concepção, né, a biblioteca Mindlin, né, e que também tem esse mesmo caráter de certa forma, gerar uma permeabilidade do espaço público e do espaço público livre, aberto, e do espaço público, vamos dizer assim, coberto, interno, e isso dá uma vivência para a cidade fantástica, e nós temos alguns exemplos importantes dessa relação entre cidade e cultura. E, finalmente, vou falar um pouquinho aqui sobre o patrimônio cultural e instrumentos que o plano diretor introduziu também dentro de uma concepção de entender que os espaços culturais, mesmo aqueles que são de administração privada, na verdade, eles são espaços públicos não estatais e que precisam ser protegidos pelo poder público. Bom, aqui a gente vê assim, eu vou realmente... O arquiteto gosta de mostrar imagens e mostrar os espaços da cidade, né, os espaços da arquitetura. Né? Então, eu vou mostrar aqui um pouco o que exemplifica e mostra um pouco como essa concepção está presente no território da cidade. Né? Então, aqui a gente vê uma obra que eu chamo do antigo modelo de desenvolvimento urbano, que infelizmente nós tivemos no Brasil e na cidade de São Paulo e no mundo todo. Né? Acabei de me referir às intervenções que estavam sendo feitas em Nova York nos anos 40, 50, de abertura de vias expressas no meio da cidade. E aqui a gente vê uma obra desse tipo, né? A obra do Minhocão, que cortou, né, o coração da cidade de São Paulo, né, a Avenida São João, né, cortou ali a região toda de Santa Cecília, né, da Consolação, e depois continuou do outro lado, sem esse elevado com esse caráter,
mas com outro caráter do outro lado, no Bexiga, né, na Liberdade, né, e isso gerando uma cicatriz da cidade. Então, um tema importante, né, do plano diretor e dessa relação entre cultura e cidade foi a reversão, o processo de reversão do Minhocão, de um equipamento viário, de uma via expressa, para um espaço para as pessoas e um espaço para a cultura. Aqui a gente vê um festival de cultura, na verdade, durante a festa junina, uma festa junina de alguns anos atrás, o Minhocão sendo usado como um espaço para as pessoas, multidões sendo usadas dentro dele. O Minhocão hoje tem uma grande polêmica, né, sobre se ele deve ser demolido ou se ele deve ser transformado permanentemente no espaço público de uso das pessoas. Mas o que ficou consagrado no plano diretor é que ele não deve continuar sendo uma via expressa para veículos e ele deve ter outra, e esse espaço deve ter uma outra destinação. Eu não vou entrar aqui também na polêmica, hoje é uma polêmica enorme dentro da cidade, essa questão. Mas aqui a gente vê um exemplo radical dessa transformação, né, da cidade dos automóveis para a cidade das pessoas, que nós esperávamos ou esperamos, né, que seja o paradigma do século XXI no Brasil. Claro que isso aqui também está ligado a outros aspectos que não vou aqui fazer me alongar, mas temos que fazer referência, que é a necessidade de nós termos intervenções para mitigar as mudanças climáticas e a emergência climática que nós vivemos, e dentro dela a questão da utilização de veículos automotores é um problema altamente preocupante. Aqui a gente vê uma outra situação, e aqui a gente vê claramente a cultura no espaço público de maneira mais clara até que no slide anterior, que é a Avenida Paulista, ali junto ao Trianon, né, transformada, né, num palco, né, e não é de um palco, de dezenas de palcos, graças à sua abertura para as pessoas e seu fechamento dos automóveis no domingo. Né? Infelizmente, como eu falei, não estou aqui falando da pandemia, porque durante a pandemia, tanto o Minhocão está fechado, como a Avenida Paulista nos domingos também está fechada para as pessoas. Mas essa perspectiva que está colocada, né? Ou seja, reverter um espaço que era hoje a principal avenida da cidade para o uso das pessoas. E de maneira espontânea, né? Isso foi feito durante o período que eu era secretário, né? Mas faz parte também de um projeto de lei que eu apresentei na Câmara em 2013 e que em 2016 foi aprovado, que é o projeto das ruas abertas, que não é só a Avenida Paulista, são no mínimo uma rua importante de cada subprefeitura ser aberta para que as pessoas possam ter suas várias manifestações. E o que mais interessante é que na Avenida Paulista nós não temos, a partir assim já da terceira semana, nós deixamos de patrocinar qualquer tipo de evento cultural na Avenida Paulista. Né? A Avenida Paulista virou um espaço cultural espontâneo, onde os grupos culturais, coletivos, artistas, e não só de cultura, também de esportes, movimentos religiosos, movimentos de vários tipos, acabam ocupando aquele espaço da cidade para seus mais diferentes tipos de manifestação. É um tipo de relação cotidiana da cidade com a cultura, né, onde as pessoas não pagam ingresso, as pessoas podem ter um festival ao céu aberto que praticamente não custa nada para, né, o que custa é o serviço de trânsito interromper a rua e pensar alternativas para o tráfego de veículos que, principalmente num lugar bem servido de transporte público, se torna cada vez menor. Aqui um outro exemplo também importante, né, que é a transformação das vagas de estacionamento em espaços de sociabilidade, de cultura, espaços de encontro de pessoas, que são os parklets. Os parklets são, na verdade, num espaço que ocuparia uma vaga ou duas vagas de automóvel, né, que ficaria ali parado o dia inteiro, né, ou que ficaria parado no estacionamento rotativo, né, como um espaço de alargamento das calçadas, o que faz com que, né, a gente crie uma relação entre a cidade e a cultura no sentido mais amplo da cultura urbana, no sentido da polis, né, porque a polis
né, que o professor Rodas se referiu, né, a polis era exatamente o espaço aonde? O espaço não era simplesmente das grandes assembleias que puderam acontecer ali naquele espaço, é o espaço do diálogo. E o espaço do diálogo é o espaço fundamental para a democracia, né? Então, essa cultura urbana que nós temos que reconstituir, né? E uma política e uma cultura da tolerância, né? Que supere, né, essas sucessivas manifestações de ódio que nós estamos vendo no nosso país. Então, esse reconhecimento do diferente e essa capacidade de diálogo com os diferentes, ela se faz e pode se fazer no espaço público e essa iniciativa é uma iniciativa importante nesse sentido. Assim como, né, a recuperação e a utilização das praças da cidade, né, para que a gente crie essa relação de cultura do cotidiano, né? Essa aqui, por exemplo, é uma desses espaços dentro do projeto Centro Aberto, que era um projeto, né, que foi implantado durante a gestão passada, de qualificação das praças, inclusive a Praça São Francisco, aí do lado da Faculdade de Direito, né, foi uma das praças que recebeu esse tipo de intervenção, sobretudo numa cidade como São Paulo, que não tem praia, né, e que os espaços abertos, os espaços públicos são fundamentais. Claro que isso aqui está ligado a uma concepção de cidade, onde se recupera também o espaço habitacional no centro, né, muitas vezes em apartamentos diminutos, né, onde é fundamental que o espaço privado da habitação seja complementado pelo espaço público e, muitas vezes, inclusive, introduzindo um outro elemento de uma nova cultura urbana, as hortas comunitárias, né? As hortas comunitárias e as hortas das praças e as hortas urbanas passou a ser, dentro da cidade de São Paulo, um elemento importante de repensar a nossa relação com a natureza. E quando a gente fala cultura, né, nós não falamos simplesmente cultura como eventos, como eu vou mostrar daqui para frente, mas a gente tem que pensar a cultura como uma maneira de se viver, uma nova maneira de se viver. E um elemento fundamental para o século XXI é nós recuperarmos uma relação com a natureza que foi se perdendo nas cidades. Bom, e dentro desse conceito mais geral, né, de cidade, a ocupação da cidade pela cultura e pela arte passou a ser, então, um elemento fundamental, né? Então, foi definido, né, um calendário, né, todos os meses do ano, né, uma intervenção importante, uma ação importante na cidade, fora aquilo que era já cotidiano, tipo, como eu falei, da Paulista, ou como o Circuito Municipal de Cultura, que está presente em todos os equipamentos da cidade, mas em cada mês do ano, num espaço específico da cidade, ou em vários espaços da cidade, manifestações culturais, né? O aniversário da cidade, que foi estendido para todas as regiões da cidade, não apenas um único show no centro, como era antigamente, o carnaval de rua, que nós vamos falar, o hip hop, trazendo a cultura periférica para todas as regiões da cidade, a virada, que foi talvez o grande elemento de virada do que eu estou falando, né? Porque, como já foi dito aqui, tudo tem começo e tem continuidade, certo? E a gente espera que não tenha fim, tá certo? Então, a virada cultural, a primeira manifestação dela foi, na verdade, no aniversário de 450 anos de São Paulo, que não foi exatamente a virada cultural, mas foi como se fosse uma virada cultural, né? Uma grande festa de rua, né? Com um cortejo na Avenida 23 de Maio, né? E que, a partir do ano seguinte, já na administração do prefeito Serra, se transformou, então, num evento de 24 horas e que teve continuidade e que se tornou um elemento fundamental para o redescobrimento da cidade através da cultura, porque muita gente passou a voltar a ir ao centro graças à virada cultural. E aí por diante, vários tipos de intervenção são feitos. Então, a virada cultural, né, a gente vê aqui essa aglomeração, quer dizer, isso é impensável, né, se a gente for pensar nos dias de hoje, né, mas a gente espera que a gente saia dessa pandemia e que a gente possa voltar a ter uma ocupação plena do espaço público pela cultura, e a gente percebe como essa multidão que vai às ruas para um evento cultural, mas também para a sociabilidade, também para se encontrar, né, é algo absolutamente fundamental. E toda cidade
importante do mundo tem um grande evento, tem grandes eventos culturais no seu espaço público, né, que precisam ser organizados e que gradativamente, né, é importante a gente dizer que uma metrópole como São Paulo, né, ela passa a ter, ela passa a ter como uma atividade econômica importante, né, os eventos culturais e a relação com a cultura. Isso é absolutamente fundamental, né, e que isso vai se desdobrando, né, em processos criativos de utilização da cidade como espaços fundamentais para a própria criação, né, de intervenções artísticas na cidade, né, como, por exemplo, essa intervenção aqui embaixo do viaduto do Chá, né, ou essa intervenção no Vale do Engabaú, né, onde há uma simbiose entre cidade, a música e a intervenção artística no espaço público, né? Ou, né, as mais diferentes formas de manifestação que vão, de certa forma, também ressignificando o patrimônio cultural e arquitetônico da cidade. Porque o patrimônio ele ganha força, como a gente vê aqui, a estação a antiga, né, estação Júlio Prestes, atual Sala São Paulo, né, como esse espaço ele ganha uma outra dimensão, né, quando ele está, de certa forma, acompanhado, né, de gente no seu entorno. E eu tenho muita clareza, né, e essa é uma região bastante sensível da cidade, né, chamada de Cracolândia, que a gente vai enfrentar os problemas sociais, os problemas de violência da cidade, fundamentalmente com a sua ocupação, né, com a sua, né, por isso que o plano diretor trabalha muito com a ocupação do espaço público, trabalha, por exemplo, com a ocupação das calçadas, com a revalorização do comércio de rua, né, dos cinemas e do teatro de rua, que é uma outra questão importante que tem essa relação da cidade com a cultura. Esse povoamento do espaço público é que faz com que ele seja seguro, né? E aqui a gente teve um outro evento que eu vou mostrar. Eu vou passar rápido, porque eu acho que eu já estou com o meu tempo um pouco esgotado aqui. Fique à vontade, Nabil, por favor. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Carnaval de rua, né? O Carnaval de rua ele foi regulamentado em 2014, né? Foi regulamentado com um decreto que depois foi sendo aperfeiçoado e com uma nova filosofia em relação ao Carnaval de rua, em relação aos grandes carnavais de rua do Brasil, como, por exemplo, o Carnaval de rua de Salvador, né? Onde você tem que comprar um alvará, onde tem corda, né? Onde tem espaços cercados. Então, o Carnaval de rua em São Paulo ele foi extremamente impulsionado por uma regulamentação da prefeitura, mas, novamente, né, ele ganhou vida e ganhou força, fundamentalmente graças à potência cultural da cidade, né, a potência e a criatividade da cidade. Então, fundamentalmente, né, o que o Carnaval, o que na prefeitura, que nós estabelecemos foi que, bom, vamos planejar o Carnaval, então todos os blocos vão dizer aonde vão desfilar, qual período, definir um planejamento. Então, o planejamento é fundamental, não é uma anarquia no espaço público, da ocupação do espaço público, se planeja, e aí então a prefeitura garante a infraestrutura, ou seja, contém o tráfego, cria rotas de desvio do tráfego de veículos, cria uma infraestrutura de suporte, como, por exemplo, ambulâncias, né, a área da saúde, né, estabelece também, graças a esse planejamento, uma programação de limpeza do espaço público e a festa é feita pelos blocos e pelas pessoas, né? Ou seja, né, essa festa, que é uma festa em São Paulo extremamente diversa, né, porque, né, tradicionalmente o carnaval estava muito identificado com o samba, mas em São Paulo, pela própria diversidade cultural da cidade, o carnaval virou todos os gêneros musicais estão presentes, né, nesse carnaval de rua da cidade, né, e todo tipo de manifestação, né, aparece com muita liberdade e com muita diversidade, buscando exatamente evitar uma coisa que eu considero que talvez a gente esteja caindo nisso, e isso seria mais para um debate,
é evitar que essa festa seja capturada por marcas, né, marcas comerciais, ou capturadas por grupos com interesses econômicos e até outros tipos de interesse que estão presentes, que podem estar presentes no Carnaval. Talvez a gente esteja falando aqui do bloco de Carnaval do século XXI, talvez se a gente voltasse a 100 anos atrás, né, nos primeiros organizações de Carnaval que haviam no Brasil, né, elas tinham manifestações semelhantes, mas que gradativamente foram sendo aprisionadas, né, por interesses políticos, por interesses até muitas vezes ligados ao crime organizado, ao jogo do bicho, né, e depois a interesses cada vez mais econômicos fortes, e que fez com que, de repente, se perdesse muito da criatividade, né, da manifestação popular e da manifestação livre que o Carnaval representa. Aqui a gente vê um outro tipo de evento que está muito ligado às questões hoje, com muita evidência no mundo, né, que é a questão da valorização da cultura negra, e a valorização e a questão da consciência negra. São Paulo é uma cidade que, como todas as cidades brasileiras, tem uma forte presença da cultura afro-brasileira, e ela tem que ser valorizada, apoiada, e ela é pujante dentro do país. Então, aqui algumas das intervenções feitas na cidade, fora os shows, né, e as manifestações culturais próprias, né, intervenções do espaço público que retomam, então, muito da cultura afro-brasileira, que é um dos elementos mais importantes da formação cultural do Brasil. E quando a gente fala espaço público e cultura, não podemos também se referir a uma outra frente importante, que são os grafites. Os grafites, na cidade de São Paulo, a gente pode ver hoje, rodando pela cidade, a forte presença, né, dos grandes painéis de grafite presentes em São Paulo. São Paulo é hoje, talvez, não vou dizer que ela é a principal, mas ela é uma das principais capitais mundiais do grafite, e nós temos aí uma cultura que se desenvolve no centro e na periferia, muitas vezes vinculado também ao hip hop, em outros casos vinculados até à cultura mais, vamos dizer assim, mais tradicional das artes visuais, né? Muitos dos grafiteiros hoje estão dentro de galerias e de museus e são extremamente valorizados pelo mercado da arte. Então, na verdade, nós temos aí uma simbiose entre uma manifestação cultural que tem presença forte tanto nos grupos mais periféricos, como, inclusive, nas áreas mais importantes de mercado. Bom, eu queria aqui, então, fazer uma breve referência aos equipamentos culturais, né, que uma das políticas que foi desenvolvida dentro dessa mesma lógica foi a retirada das grades dos equipamentos, né? Por exemplo, esse aqui é o Centro Cultural da Juventude, que é um equipamento importante da prefeitura, que fica na Cachoeirinha, né, que era todo cercado, com grande parte dos equipamentos públicos são cercados, e a intervenção de retirar grades e de incorporar os chamados recuos, né, dos equipamentos para dentro da cidade, e também permitir a permeabilidade, né, entre esse espaço externo e o espaço interno dos centros culturais. O Centro Cultural São Paulo é também um outro exemplo importante disso. Eu comecei aqui falando um pouco da FAU, né, da USP, que é pioneira, né, nessa maneira de tratar os espaços construídos, os equipamentos culturais, mas isso fez parte de uma política. Inclusive o Arquivo Municipal, que também foi um prédio da Universidade de São Paulo, a antiga Escola Politécnica, né, ali no bairro da Luz, né, ali também foram retiradas grades, né, criando um outro tipo de relação entre o equipamento cultural e a cidade, que é absolutamente fundamental. Aqui a gente vê uma outra intervenção no equipamento cultural, e aí a gente vê como, né, aquilo que acontece fora dos equipamentos também se transpassa para dentro, né, que foi o programa que nós introduzimos da Biblioteca Mário de Andrade 24 horas, né, que
uma política que infelizmente foi paralisada também posteriormente, e que tinha então a ideia de que, bom, nós temos que ter a biblioteca aberta 24 horas, né? Porque essa é uma maneira também de ampliar o acesso, no caso, a principal biblioteca da cidade de São Paulo, mas também ela, em certos momentos, ela se transformar num centro cultural, né? Que é uma maneira, inclusive, né? E nós desenvolvemos isso também, não só no caso da biblioteca, mas também na questão do patrimônio histórico, como eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, né? Que é utilizar as manifestações culturais que são extremamente populares na cidade, vamos usar assim, que atraem muito público, para fazer o link, né, entre essas manifestações populares e aquelas que, de certa forma, ou aquelas outras ações culturais que não têm essa mesma visibilidade e que não têm essa mesma adesão da população, né? Então, nesse sentido, né, por exemplo, fazer eventos, por exemplo, em sábado à noite, na Biblioteca Mário Andrade, 24 horas, era uma maneira de popularizar o conhecimento da biblioteca e atrair o público para que tivesse interesse de frequentar a biblioteca com mais intensidade e poder fazer que as bibliotecas, apesar de toda a internet, né, ela continua sendo um elemento absolutamente fundamental dentro da cultura das cidades e nós não podemos abrir mão das bibliotecas, certo? A internet ela é importante, ela cria acesso virtual, né, aos livros, acesso virtual a muita coisa, como, por exemplo, nós estamos fazendo hoje aqui, mas certamente essa discussão nossa seria muito mais rica se fizéssemos todos nós numa mesma sala e poder estar vendo a cara de todo mundo que está assistindo e poder fazer uma interlocução. Bom, essa aqui é uma imagem para finalizar essa parte, né? É um pouco isso, né? A gente tentar substituir um modelo de cidade fundamentalmente marcado, né, pelo carro, pela velocidade, pela violência, que muitas vezes acaba sendo identificado com o espaço público, né, transformar ele num espaço do amor, um espaço da convivência e do relacionamento. Bom, e aí, para finalizar, então, aqui, muito brevemente, eu vou falar um pouco de cidade, memória e patrimônio, porque de todas as áreas, né, da cultura, a área do patrimônio é aquela mais diretamente ligada à nossa área de urbanismo e de arquitetura, né? Tradicionalmente, né? Na verdade, eu diria que tradicionalmente, porque hoje, né, principalmente no patrimônio imaterial, muitas manifestações culturais elas passaram a ser consideradas patrimônio, né? O forró passou a ser considerado patrimônio, né? O carnaval, né? Determinadas formas de produção, por exemplo, o queijo de Minas ou o pão de queijo, passaram também a ser considerados patrimônio, porque esse conceito de patrimônio, o patrimônio em pedra e cal, que é o conceito mais tradicional do patrimônio e do IFAM, ele foi sendo substituído, então, por uma visão mais contemporânea, onde o patrimônio é muito mais do que o patrimônio material. Mas, falando aqui em termos do patrimônio material, do patrimônio arquitetônico, né, o grande avanço que nós tivemos, e tem uma relação muito forte com a cultura, né, foi toda a criação de uma seção dentro do plano diretor tratando da preservação do patrimônio, que tem um histórico, né, tem um histórico já lá desde os anos 70, né, quando, graças a 3 professores também da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, o Cândido Malta Campos Filho, que foi professor da FAO, todos os professores da FAO, e foi secretário de Cultura, né, do prefeito Olavo Setúbal, e 2 arquitetos ligados à história da cidade e da história, né, da arquitetura, o Carlos Lemos e o Benedito Lima de Toledo, né, foi criada uma zona no zoneamento de São Paulo, a Z8-200, que listou os mais importantes edifícios que naquela época eram considerados importantes como patrimônio. E graças a isso, que é de 75, né, nós preservamos os edifícios fundamentais da cidade. Né? Por exemplo, a arquitetura eclética, o que sobrou da arquitetura eclética da cidade, alguns foram demolidos, como, por exemplo, Palacetes Prates, ali no Engabaú, né? Foram demolidos e deram lugar àqueles prédios modernos. Mas muitas outras coisas se salvaram graças a essa intervenção. E
Posteriormente, né, em 2002, no plano de 2002, nós criamos então uma zona específica. Então, avançou-se muito em relação ali, criamos uma zona especial de patrimônio cultural, né, onde se incluiu bairros tombados, onde se incluiu os vários edifícios importantes que foram protegidos, né, mas ficou de fora uma coisa importante que eu quero falar aqui um pouco para vocês rapidamente, que são os espaços culturais de interesse da cidade, importantes para a identidade, para a memória da cidade, e que não têm interesse arquitetônico, certo? E que, portanto, não se encaixariam no conceito de tombamento que leva em conta um conjunto de critérios que muitos desses edifícios não têm. E isso, né, acabou gerando as chamadas áreas de proteção cultural, que eu vou falar mais para frente, os territórios de interesse da cultura e da paisagem, que cria, então, uma relação entre os espaços culturais de interesse de cultura da cidade e a sua proteção e a sua incorporação. E vou falar aqui um pouco também da educação patrimonial com a jornada do patrimônio. Bom, o que são as EPECs? As EPECs são exatamente o objetivo de proteger espaços que têm significado afetivo e simbólico para a cidade e para a comunidade, né, para a memória da cidade, mas que não são espaços de interesse necessariamente arquitetônico, né? Por exemplo, como teatros e cinemas de rua, circos, centros culturais, terreiros de candomblé, né? Outros templos religiosos, né? E vários, inclusive espaços como bares, né? Porque os bares também fazem parte, são espaços, e aí um conceito que nós desenvolvemos, que é o conceito dos espaços públicos não estatais, que também precisam ser protegidos e apoiados pelo poder público. Esse é um elemento absolutamente fundamental para uma cidade como São Paulo. Não é porque um espaço ele é privado, né? Ele é propriedade privada, seja de uma fundação, de um instituto, ou até mesmo de uma família, que ele não possa ter um interesse para a cidade e precisa ser preservado. Em função disso, né, nós tivemos aí a isenção de cinemas e teatros de rua, e o movimento do Cine Belas Artes, que é um movimento que começa em 2011, que foi um grande movimento da sociedade contra o fechamento de um cinema que era uma referência da cidade. E esse movimento conseguiu manter, embora o cinema tenha fechado, durante 2 anos, praticamente 3 anos, conseguiu manter com várias ações, com tentativas de tombamento que não foram bem sucedidas, mas que alguma coisa se conseguiu nos órgãos de preservação, para evitar que ele fosse transformado num centro comercial, que era a proposta, que era a ideia E foi com base muito nesse movimento, e esse movimento chega no plano diretor, que se cria, então, uma zona de proteção para esses espaços que precisa também ser implementado na sua integridade. O Cine Belas Artes hoje, né, ele está preservado no seu uso. Pode-se fazer mudanças no seu espaço arquitetônico. Pode até se fazer um prédio em cima do Cine Belas Artes, mas a permanência de um cinema, né, num lugar importante como esse, que é uma referência para a cidade, ela está garantida. E com base nessa discussão, né, se avançou para a ideia da criação de territórios de interesse da cultura e da paisagem, que, na verdade, a ideia é identificar territórios dentro da cidade onde existem vários tipos de espaço que algum tipo de interesse ele tem para a cultura. Pode ser um edifício tombado, pode ser um teatro, pode ser um centro cultural, pode ser um bar. Isso criando, então, uma sinergia nesse espaço, fazendo com que a cultura esteja permanentemente no cotidiano das pessoas. Porque a ideia fundamental de tudo isso que eu estou falando é que a cultura não deve ser uma coisa excepcional, mas ela deve fazer parte do cotidiano de uma metrópole como São Paulo. Então, foi definido inicialmente esse perímetro aqui, que vai da Avenida Paulista até a Luz, né, onde cada um desses pontinhos que estão marcados aqui, eles são pontos de interesse da cultura, né, e que hoje há uma discussão, já até, eu acho até engraçado, porque às vezes a universidade se antecipa aos fatos. Né, não está nem regulamentado, né, exatamente esse instrumento, mas já tem algumas teses sendo feitas sobre esse instrumento. Então, tem aqui já uma tentativa de setorização, né, desse grande território em subterritórios, como Bexiga, como a Liberdade, como a Luz, né, como o Corredor da Consolação, como o Corredor da Paulista, etc. Bom, e dentro daquela mesma linha que eu falei de a gente trazer
fazer eventos ligados a áreas que não têm tanta visibilidade na sociedade, né, nós implementamos a Jornada do Patrimônio. A Jornada do Patrimônio, o que que era? Era uma espécie de virada cultural, mas voltada para o patrimônio, né, com visitas guiadas. Aqui a gente vê a Vila Itororó, que eu vou finalizar aqui mostrando a intervenção da Vila Itororó, né, mas roteiros por edifícios, com palestras, debates, e ao mesmo tempo, né, e essa foi uma proposta que a gente fez para trazer eventos, por exemplo, de música para dentro de um espaço tombado, de modo a que se pudesse falar para um público que talvez não se interessasse por patrimônio, sobre o patrimônio, atraindo ele através de outros eventos. Então, por exemplo, o Demônio da Garoa no teatro, no Mercado Municipal. O Mercado Municipal que é um patrimônio importante da cidade, mas muita gente frequenta aquele espaço sem, muitas vezes, conhecer a sua história. Então, associar, né, um debate, um circuito, né, uma visita guiada dentro daquele espaço, né, como parte, né, da jornada, e muitos outros lugares aqui a gente vê, né, manifestações feitas dentro da Vila Itororó, que é um espaço fantástico da cidade. Eu vou finalizar aqui com a Vila Itororó, né, que estava totalmente abandonada em ruínas, e foi então desenvolvido um projeto para reincorporar, né, essa vila na vida cultural da cidade. Infelizmente também é uma intervenção que começou quando eu era secretário, e foram feitas já algumas intervenções, ela toda com patrocínio de empresas privadas, ela está dentro da Lei Rouanet, mas a atual gestão também não se empenhou em dar continuidade, obter mais financiamento para poder, né, recuperar, por exemplo, esse maravilhoso casarão, né, com essas obras fantásticas que estão ali presentes, e a ideia é exatamente essa, né, dentro de um espaço que está dentro da cidade, né, que vai fazer 100 anos daqui a 2 ou 3 anos, né, acho que ele começou em 22, né, transformar cada um desses prédios não simplesmente num centro cultural, né, mas a ideia de um centro de cultura e de economia criativa, ou seja, também trazer para esse espaço um conjunto de atividades que são atividades que possam estar gerando renda, poder estar gerando movimentação e, ao mesmo tempo, estar trazendo o patrimônio para o coração da cidade. E é por isso que, né, eu finalizo aqui e digo que, né, desse ponto de vista que eu estou colocando aqui, a cultura, ela tem um papel estruturador num projeto de desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico, social da cidade. Então, é um pouco isso que eu tinha para trazer para vocês nesse tema Cidade e Cultura, né? Muito obrigado a todos. Aqui tem uma pequena bibliografia sobre esses temas. Obrigado, Nabil. Você precisa só tirar o compartilhamento agora, por favor. Você consegue? Como é que eu faço isso aqui? Em cima tem um lugarzinho verde, uma barra verde. Isso. Pronto. Ótimo, maravilhoso. Bem, eu queria dizer que estou muito feliz com essa participação do Grandino e do Nabil, né? Lembrar que o Nabil e eu somos colegas numa conferência extremamente importante que se realizou aqui em São Paulo desde o ano passado, que é a Conferência São Paulo-SUA, o Nabil como coordenador de uma área, eu como coordenador da área de participação política e democracia, e muitas dessas propostas e muitas dessa experiência que o Nabil retratou na sua exposição estão nas propostas feitas pela Conferência São Paulo-SUA, que foi uma conferência suprapartidária voltada exatamente a amealhar as contribuições de pessoas como o Nabil e de muitos outros profissionais, professores, muitos outros representantes de movimentos populares, sociais, né, movimentos culturais, para que se pudesse oferecer a todos os candidatos, todos, indistintamente, todos os candidatos a vereador, vereadora, prefeito, prefeita da cidade de São Paulo, um projeto
que essas pessoas se comprometessem a abraçar para levar à frente uma política efetivamente contínua, né, de valorização da cidade, valorização da democracia, dos direitos humanos, da cultura, da educação, do lazer, enfim, daqueles aspectos que são fundamentais e que fazem parte daquilo que a gente chama de cultura. Eu queria salientar nesse aspecto, né, não querendo ser muito acadêmico, e eu queria salientar um pouquinho a origem da palavra cultura e como é que cultura, como é que os helênicos, como é que os gregos chamam cultura, não é? Antes de dizer isso, eu queria sublinhar a forma como eu desenhei o congresso, esse segundo congresso da academia, que tem como tema cidade. É óbvio que eu escolhi esse tema porque é um tema fundamental, né, na questão do direito, na questão da sua relação com a política e com todas as outras ciências, mas também porque esse ano nós temos um acontecimento importante da democracia e da vida das cidades, que justamente são as eleições municipais, não é? E é preciso que todos nós, como cidadãos, cidadãs, nós prestemos atenção nesse fato, né? Nós estamos muito ligados à abstrata política nacional, se esquecendo que as verdadeiras raízes da política estão aqui ao nosso lado, né? Nos encontros que nós estabelecemos nas cidades. E justamente nessa revalorização, nessa recuperação da ideia de espaço público como espaço de encontro democrático, popular, né? Eu acrescentaria a essas magníficas aulas que foram dadas pelo Gandino e pelo Nabil, o fato de que muitas das manifestações populares brasileiras, né, ao contrário dessa experiência maravilhosa que o Nabil retratou e os esforços do professor Gandino como reitor da USP também, mas essa experiência maravilhosa desses projetos e realizações no que diz respeito à concretização de uma cultura da cidade, muito do que aconteceu no Brasil foi exatamente o isolamento das manifestações populares, né? Vamos pensar, por exemplo, na questão, por exemplo, dos sambódromos, né? Os sambódromos é o deslocamento de uma manifestação popular para um espaço fechado, né? Um espaço restrito. E o que se vê, né, a partir dessa experiência importante do Nabil é exatamente a recuperação da ideia de que a cultura ela faz parte da cidade, ela é um elemento fundamental da cidade, não é um elemento superficial, não é um elemento lateral. A cultura define a cidade. E é por isso, como eu estava referindo, que os gregos, quando falam em cultura, quando diziam cultura lá atrás, né, os helênicos, e quando dizem hoje de cultura, eles usam o termo politismos. Politismos é a palavra que diz cultura e civilização em grego. E se nós fôssemos traduzir isso para a língua portuguesa, politismo seria simplesmente o cidadismo, quer dizer, é a atividade que se desenvolve na cidade, quer dizer, a cidade como irradiadora, como alguém que reúne todas as manifestações culturais em si, né? A cidade é a própria cultura, não é? Então, politismos, polis, que vem de polis, quer dizer, mais uma palavra de polis, assim como política, como constituição, politia, politique, e assim por diante. Então, na verdade, nós estamos, digamos assim, no coração, né, no âmago, efetivamente, daquilo que é a vida política, a vida democrática, quando a gente está falando sobre cultura. E ontem nós começamos com justamente a aula aqui do meu querido amigo Stelios Hormouziades, que é além de querido amigo, é o cônsul-geral da Grécia em São Paulo, é um poeta, ele se formou em literatura, em direito, e eu propus a ele, e ele desenvolveu com muita maestria, a relação entre a política e a poética, né? Quer dizer, a poética que é, em primeiro lugar, não apenas uma manifestação artística, mas é a produção de artefatos, a produção de palavras, a produção de conceitos em direção à cidade. E tivemos, em seguida, a aula do professor Renato Giannini Ribeiro, que foi meu professor, né, no meu doutorado, foi meu orientador no meu doutorado na Universidade de São Paulo, sobre cidade e educação. Ele que foi ministro, muito embora por pouco tempo, lamentavelmente, da educação do Brasil, não é? E sobre essa relação entre cidade e educação. E hoje nós tivemos a Universidade Cultura e Cidade Cultura pelo Nabil,
e vamos seguir agora com alguns aspectos das manifestações populares. Nós vamos falar um pouquinho sobre as manifestações periféricas, vamos falar também sobre o problema sério da criminalização dessas manifestações, de forma crítica a respeito disso, e vamos ter também as exposições das pesquisadores e pesquisadores da Academia Paulista de Direito. Como eu disse, eu instituí esses grupos. Esses grupos são orientados por cada um dos acadêmicos titulares nas suas cadeiras. Dentro da minha cadeira, que é a Santiago Dantas, nós temos vários grupos, e eu tenho ali alguns alunos que são meus, digamos, auxiliares, meus assistentes na orientação desses grupos, já que cada um dos acadêmicos é o coordenador acadêmico dessas cadeiras e dos trabalhos que são feitos, né? E há várias perguntas, há vários elogios. Lamentavelmente, a gente tem um programa intenso e não vai dar para prosseguir. Mas eu queria agradecer muitíssimo ao Nabil, né, essa participação maravilhosa. Para mim é um prazer enorme revê-lo e, lamentavelmente, assim, de forma virtual. Mas logo, logo nós vamos poder nos encontrar de novo e vamos poder nos aglomerar, né? Isso que é importante. Vamos estar junto com o povo, não é, Nabil? E não é à toa que você tem esse seu lado aí maravilhoso, né, dessa sua vocação cultural, né? Nós temos uma outra coisa em comum. Nós chegamos do Oriente Médio, não é isso, Nabil? E, portanto, exatamente, existe isso como um impulso, digamos, nosso em relação a esses temas, né? E também abraçar muito carinhosamente também o professor Grandino Rodas, não é, meu querido professor, e que foi meu colega também lá na Unesp, não é? E dizer que eu estou muito, muito feliz. Nossa, para mim é uma satisfação grande. E eu senti, tanto na exposição do Grandino, assim, de coração aberto, né, como falando da sua experiência, quanto na exposição do Nabil, que vocês também tiveram um grande prazer. Eu senti esse aspecto, né? Porque eu acho que falar sobre sistemas é bonito e, sobretudo, falar dessa forma, nesse ambiente, assim, também é muito bonito, tá bom? E eu passo a palavra, então, agora para o Nabil, para suas últimas palavras, e para o Grandino, e para encerrar também, faço suas últimas palavras e encerrar essa sessão. Não, eu apenas quero agradecer o seu convite, foi um prazer estar aqui com vocês, com o professor Rodas, e agradecer também a Roberta, que fez os contatos aqui comigo. Dizer o seguinte, que eu não falei de pandemia, né? Eu estou aqui crente, otimista, que a gente supera essa pandemia e voltamos à vida normal, e a vida normal com as transformações normais que a sociedade requer. Eu acho que a gente também aprendeu a fazer outras coisas que a gente podia já fazer e não estava fazendo, né? Então, eu acho que nós podemos ganhar mais ainda, né? Não perder, mas ganhar, né? Por exemplo, hoje a gente faz bancas com gente do mundo inteiro, certo? Bancas de mestrado e doutorado, né? É uma vantagem enorme, né? Que antes a gente tinha que comprar uma passagem, pedir dinheiro para o departamento, não sei o que, não conseguia fazer. Então, eu acho que hoje a gente temos que ir para frente, né? Vamos para frente, temos que saber que muita coisa muda, mas que a gente vai voltar a ter as nossas cidades funcionando normalmente. Então, obrigado e estamos à disposição de você para outros debates. Obrigado, Nabil, carinhosamente. Grandino. Eu gostaria de parabenizar o nosso caro desembargador e amigo por ter convidado o professor Nabil Bonduki, que ele deu uma aula não simplesmente de quem é um grande professor como ele, mas ele deu uma aula de otimismo, ele deu uma aula que demonstra a necessidade da interdisciplinaridade, porque o direito é muito importante para a cultura, no sentido que, muitas vezes, ele vem regulamentar a possibilidade de a cultura chegar mais rapidamente a todos. E ele demonstrou um ânimo e uma determinação que aqueles que já o conheciam já haviam percebido. Isso é muito importante para todos, para os jovens que precisam de exemplos e para os de meia idade que precisam de ânimo. E então, realmente, o papel que a academia está fazendo é extremamente importante, porque nós sabemos que a universidade tem uma grande importância, mas não se pode imaginar
que só a universidade é que deva fazer isso. Nós temos que ter coadjuvantes da universidade. E, realmente, a Academia Paulista de Direito é uma coadjuvante da universidade, no sentido que, realmente, a cultura precisa ser de todos e a cultura, ela também aumenta a possibilidade de termos menos violência e mais paz. Isso a gente sabe que é algo extremamente importante. E terminaria, pedindo licença ao nosso caro desembargador, já que nós falamos em cidade, em polis, em política, que é uma pena que a gente não tenha na lista de candidatos o professor Nabil. Ele poderia muito bem pensar para o futuro que ele é moço o suficiente para continuar a prestar serviços nessa esfera que ele tão bem conhece e em que a gente tem tão pouca gente realmente preparada e disposta a fazer o bem. Muitíssimo obrigado, foi um prazer enorme em vê-los, embora pela internet. E nós sabemos que, pela história, que as pandemias passam. E essa também está, acredito eu, se aproximando de seu final. E isso fará com que todos nós valorizemos muito mais a cidade. Muito obrigado. Obrigado. Nós vamos interromper agora um minutinho a gravação e voltamos em 5 minutos com a próxima mesa, com o Danilo Sinrotti e com os pesquisadores e pesquisadoras da Academia Paulista de Direito. Obrigado, Nabil. Felicidade, até breve. Obrigado, Grandino. Felicidade e até breve também. Obrigado a vocês. Tchau.